Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Olha, tem 2 campinhos do Corinthians, é isso, Michelete? Mas pode jogar com 2 times? Não, que são 2 opções para ficar mais fácil o entendimento do público. Mas é porque em casa, tem gente dizendo aqui, o Michelete fala, não, nós temos que jogar com um time... Se jogar com 22, aí não vai sair gol para nenhum lado. Jogar com 22. Escalhe o Corinthians, um dos Corinthians, Leandro Quesada, vamos lá. Esse é o esquema aí com o tradicional 2 zagueiros. Amigos... Peguem os 27 jogos do Corinthians comandado pelo Ramon e vocês vão perceber que com os 3 zagueiros a coisa não funciona, tá? Então é menos pior assim. Hugo Souza, Fagner, Ramalho, Félix Torres e Hugo. Aí o Martínez, né? Que é o jogador mais importante do Corinthians. O defende sempre aqui. Sim, se ele fosse brasileiro, certamente seria titular da seleção. Alex Santana, ainda fora de ritmo. Valor. Esse é bom jogador. Carrillo ou Bidon, Garro, e aí lá na frente Memphis Depay e Yuri Alberto. O Thales fica como opção no segundo tempo e o Romero também. A segunda, vamos lá. Antes da segunda. Agora você vai explicar, o Mateuzinho. Aí eu coloquei. A gente fez 2 porque senão fica tudo embaralhado para entender. Tá. Aí é uma linha de 3 zagueiros, tá? O Kaká tá machucado, ainda bem. Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres. Mateuzinho de um lado, Hugo do outro. Por que o Fagner tá naquela outra? Porque com essa escalação é mais fácil liberar os laterais. Entendi. Né? Aí você libera o Mateuzinho, é um jogador que ataca mais. Com a linha de 4, o Fagner fica mais tático do que o Mateuzinho. Aí Martínez, Alex Santana. Aí não muda nada, né? Garro, Memphis e Yuri Alberto. Sai um... Quem é que sai aí? Aí na realidade saiu o Carrillo ou o Bidon, né? Carrillo ou Bidon, né? Eu prefiro a primeira, tá? Eu prefiro a primeira. Eu prefiro sem um zagueiro com a escalação de mais um meio-campista. Assim, eu prefiro isso daí. Dentro do pensamento do técnico, né? Essa daí. Luiz Castro, qual que é a sua preferência? Minha primeira consideração é que pra mim o Bidon tem que ser titular. O Corinthians comprou um monte de volante e o melhor que ele tem no elenco é o da base. No caso, ele entraria no lugar do Martínez. Entraria no lugar... Ou do Alex Santana. O Alex Santana pode ser o primeiro, eu jogaria com o Bidon. Acho que fica mais criativo o time que precisa ganhar o jogo. Mas, enfim, dito isso, eu sinceramente eu tenho dúvidas, porque o Ramalho é um jogador que eu acho que ele funcionou melhor no esquema com 3 zagueiros. Ele não é um jogador rápido, ele é um jogador que funciona bem na sobra. Nos últimos jogos, principalmente do lado do Félix Torres, fica uma defesa muito pesada, né? Muito lenta, assim. O segundo gol do Racing é um escândalo, a forma como o time demorou para se recompor numa cobrança de lateral. Os 2 dormiram, por sinal. Então, eu não sei, acho que, em tese, eu prefiro também 4-4-2. Mas acho que o Corinthians ele vai ter dificuldade, né, principalmente no seu lado esquerdo, que é onde cai o Estevão. A gente vai mostrar daqui a pouco a escalação do Palmeiras. Hugo e Félix Torres para marcar o Estevão ali por aquele lado, vai precisar da ajuda dos volantes, vai precisar, enfim, vai ter problemas ali, né? E aí... Você vai fazer enfim, promessa. E outro detalhe que eu queria chamar a atenção, nos últimos derbys, desde que o Abel assumiu o Palmeiras, o Corinthians tomou 8 gols de escanteio do Palmeiras. Em 13 jogos foram 8 gols de escanteio, então é muito gol de bola parada. Então vamos ver se dessa vez o Corinthians treinou melhor para escapar do perigo que já conhece. É o Veiga batendo, o Abel é chuveirinho, é isso? Não, mas a jogada de bola parada é muito forte dele e o Corinthians tem sido a principal vítima. Tá funcionando. Tá funcionando muito bem nos derbys. Ô, Somani, olha ali, a gente tá vendo que o Corinthians não é favorito nas apostas, nas odds, na Betano tá marcando ali 3,25 pro Corinthians. Mesmo em casa, né? Mesmo em casa, 2,37 o Palmeiras, um ligeiro favoritismo, e 3,35 o empate é o resultado que paga um pouquinho mais ali do que a vitória do Corinthians. Vamos ver o Palmeiras? Vamos lá. Põe o Palmeiras aí na tela. Esse é o Palmeiras, senhor Mani. O Everton é o Palmeiras que a gente conhece, que está jogando há anos assim. Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Caio Paulista, ou Vitor Reis, tá uma dúvida ali. O Moreno, Veiga, Richard Rios, Estevão, Flaco Lopes e o Felipe Anderson lá na frente. É um time forte também. É um time entrosado, forte, né? É aquilo que você falou, esse time tá jogando junto há um tempo, né? O calcanhar de Aquiles aí, segundo a visão do torcedor, é o Marcos Rocha. Entendeu? É o Marcos Rocha. Eu não vejo assim. Eu acho ele um bom valor. Bom valor. Faz tempo que ele tá lá, renovou o contrato de novo, mais uma temporada. O ideal seria jogar o Murilo com o Gomes, né? Porque é uma zaga e tanto, né? De qualquer maneira, o Vitor Reis sempre, quando entrou e jogou bem, né? Inclusive contra o Corinthians no primeiro turno, ele faz o gol, né? De cabeça. Exatamente.
E aí tem lá outro jogador que o Facincani não gosta, que é o Richard Rios, né? Aliás, ele não gosta de ninguém, né? Não gosta de Quem que ele ninguém. gosta? A gente olhar esse time, ele não gosta do Flaco Lopes, não gosta do Richard Rios, não gosta do Marcos Rocha, acha que o Gomes tem que ir embora. O Gomes já Isso, cumpriu. e Caio Paulista. E o Caio Paulista. Caio Paulista. Felipe Ele não Anderson gosta de ele não ninguém. gosta também. Não, ele fez uma barca. Sim. Tem a barca do Facincani. Isso, aí bate no final do ano, é campeão brasileiro. Bate que E aí, mandar na metade última do time rodada ganha o Campeonato Brasileiro. Aí ele entra no canal dele todo bombadinho. Eu falei. Eu falei! É, o melhor time do ele vai Brasil. falar, tá aí, a barca. Aí, ó. Tá aí o Marcos Rocha, o Richard Rios, Vanderlan. Vanderlan, Menino, Gabriel Menino. Gabriel Menino, Flávio Lázaro. Lopes, o Lázaro. Lázaro. Olha lá, ele comandando a barca ali, ó. Gente, é o seguinte, esse jogo é muito igual, cara. É muito igual. E o torcedor tem a sensibilidade também, né? Vê o momento do Palmeiras que é melhor que o do Corinthians, mas como disse o Lima Duarte, vocês não fazem ideia do que é um Palmeiras e Corinthians, né? É um negócio Mas impressionante. como é que você pode dizer que é um jogo muito igual se nós estamos falando do primeiro colocado no campeonato e de um time que está em 16º? Mas, Flavinho, qual é a classificação do Só retorno? para provocar, viu, senhor? Não, você tem razão, acho que isso que é bom. Classificação do retorno, deixa eu pegar Classificação do retorno. aqui. A classificação do retorno. O Corinthians não faz um retorno tão ruim como ele fez no primeiro turno. Quanto foi no primeiro turno o jogo, o Palmeiras e Corinthians no Allianz? 2-0, né? Foi o jogo que o Veiga foi expulso. Foi 2x1 ou Quanto foi, 2x0? Miquelete? Não me lembro agora. 2x0. 2-0, lembro o Joãozinho. 2x0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Palmeiras com o Veiga expulso ainda. O Veiga expulso. Ó, o Corinthians tem a 11ª colocação no No meio da tabela. meio da tabela. Palmeiras é no o segundo líder. turno. O Palmeiras, no segundo turno, deixa eu ver aqui. Acho que o Palmeiras é o líder do segundo turno. Do retorno, acho que não é. É o Fortaleza. É o Mas Fortaleza? aqui tem um jogo a mais. Com O quantos Palmeiras ganha 27, o Palmeiras tem 25. pontos? Tá. Então, se o Palmeiras ganhar hoje, ele vai a 28 e passa a liderar o segundo turno. Agora, deixa eu só pegar uma coisinha que eu gosto de ver aqui também. Classificação das últimas 10 rodadas. O Corinthians é o 7º colocado. Tá? O Palmeiras é o líder. Nas últimas 10 rodadas. O Palmeiras é o líder, com 23, o Corinthians tem 14. A diferença é grande. Mas, sabe, quando tem um clássico desse tamanho, dessa envergadura, é que nem o Grenal, entendeu? O time tá ruim, os caras se enchem de vontade pro jogo. Imagina como é que tá os corintianos, né? Os palmeirenses também. Escuta, não podemos perder. Se a gente ganhar, a gente continua vivo e empurra os caras lá pra baixo. O corintiano fala assim, não, vamos ganhar, porque se a gente perder, a gente tá ferrado. E se a gente ganhar, a gente tira a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro. É um jogo assim que, Vale a cidade muito. para, né? Vale muito. esse jogo. Vale muito, né? Que é Muita exatamente isso que vocês estão falando. Quer dizer, o Palmeiras, além de lutar para ser campeão, se ganha o jogo, afunda Afunda o Corinthians. O Corinthians, se ganha o jogo, escapa do rebaixamento, praticamente, e ajuda A tirar o Palmeiras da briga pelo tricampeonato. Porque o único Tem um time que amigo- ganhou 3 campeonatos brasileiros seguidamente São Paulo, foi o né? São Paulo. Ninguém Samuel, ganhou. Eu tenho um amigo palmeirense que deve estar assistindo. Ele me garante que ele prefere ver o Corinthians rebaixado do que o Palmeiras tricampeão. Naquela soberba, sabe? Que você conhece do Já palmeirense. ganhamos muito. Ganhamos muito. É melhor ver vocês lá embaixo. É Tem mesmo, gente que eu conheço. E tem Meu. corintiano que prefere ver o Palmeiras não ser campeão do que... Não, quer se salvar primeiro, né? Não. Ó, tem uma coisa aí nessa escalação. O Estevão tá na direita ali e tal, mas em alguns momentos ele vai cair do lado do Fagner, se for o Fagner, tá? Porque É o que eu faria, porque você tá jogando... atacar o lado direito do Corinthians quando o Fagner tá em campo tem sido um belo de um caminho para todos os times que enfrentam o... Na verdade, atacar o Corinthians é fácil, né? Pelas alas, porque o Corinthians, aquele cientista que vocês falam aí, qual é o nome dele? Stephen Hawking. Ele também tem muitas coisas em relação ao Corinthians que ele não consegue explicar. Por exemplo, o Corinthians tem 4 laterais e ao mesmo tempo não tem nenhum. Bidu, Porque se você... Bidu, Hugo, Hugo, Mateuzinho Mateuzinho e e Fagner. Fagner. Se você pegar os 4 e fizer uma análise, você não precisa nem gastar muita saliva. Você vai dizer que eles não sabem atacar e não sabem defender. Porque eles não sabem, mas é verdade. O Fagner não ataca mais. O Fagner não faz mais uma jogada de profundidade. que era o forte dele, né? E era o forte de pegar, receber, fazer um 2 e ou fechar pro meio. Ou fechar pro meio ele faz. O que ele faz bem é bater na bola. Se tiver uma bola parada, uma falta... Sendo pênalti, né? Tirando pênalti. Tirando pênalti não. Na bola parada, a cobrança de falta. É pênalti não, nem lembra. Não estraga o nosso dia, Luiz. Desculpa. Agora, o Mateuzinho é fraco e gastou-se uma bala. Se ele fosse bom, ele teria ficado no Flamengo e teria vencido a disputa mas o Flamengo abriu mão.
Se o Hugo fosse bom, o Flamengo ficava com ele. E o Hugo? Goleiro. Não, tô falando dos laterais só. Não, você falou o seguinte, que se fosse bom... o Hugo foi problema interno lá e saiu. Teve outra coisa. Não, o Hugo, Não é outra coisa. nada. Não, mas a análise é outra. Mandaram embora por ruindade. Mandaram embora porque ele fez 2, 3 jogos ruins. Então, foi mandado embora por mas ruindade. tinha outra, mas teve outras coisas do Hugo. Mas só pra não fugir da análise das laterais. Aí vai lá pro outro Hugo, que é o lateral, não o Hugo goleiro, né? O Hugo lateral, que é um jogador razoável pra baixo. E o Bidu, que é um jogador razoável pra baixo. Ou seja, o Corinthians tem 4... o Bidu. Mas são 4 laterais ruins. Sim. Um time que quer disputar alguma coisa não pode ter o dedo podre de contar no elenco com 4 jogadores medianos pra baixo. Você tem toda a razão. Toda a razão. Mas esse não é um problema do Corinthians. Não, esse é um dos problemas do Corinthians. Não, esse é um dos problemas do futebol brasileiro. Não, tudo bem. Eu tô analisando o Corinthians. Porque o Palmeiras tem na sua lateral esquerda um cara que não é lateral esquerda de ofício. Foi improvisado. Foi improvisado. Entendeu? A seleção brasileira não tem um lateral de ofício. Os 2 laterais são fracos. A esquerda tá mais ou menos. Tanto é que teve um programa, nós falamos aqui, né? Pô, a seleção podia jogar com 3 zagueiros e colocar o Scarpa de lateral direito, como ele faz no Atlético. Sim. E o Arana na esquerda. Sim. Porque a gente não tem. Você generalizou e você está coberto de razão. Aí se encerra por completo a minha análise. Mas vamos voltar só para minha análise. Entre gastar... com o Igor ali, viu? Pra mim o Bidu é o menos pior dos 4. Sabe o que eu faria na esquerda? Eu colocaria o Bidon. Leva pra casa. Pode levar os 4. Eu colocaria o Bidon de lateral esquerdo. É difícil, né? Pode levar os 4 pra casa. Quem? Os 4 do Corinthians? Os 4 laterais do Corinthians. E um detalhe. Porque sabe, é muito idiota e base? falar... Cadê a base? É muito idiota falar no Romero de lateral esquerdo. Não, eu já pensei nisso. Você tinha falado isso ontem. Eu acho que o Romero poderia fazer melhor esse papel. Porque o Romero porque marca... ele é um jogador que marca, ele volta pra marcar e tudo mais. Também pode Então, ser uma idiotice, porque é um jogador que faz gol também. Flávio, vale lembrar que o Ramon escalou o Giovani de lateral direito no final do jogo contra o Flamengo. Mas não tem esse cacuete. O Giovani que é um atacante. Não tem ele fez uma insanidade. Né? Mas o Romero é diferente. Depois afastou o Giovani. Mas o Romero ele tem um pouquinho dessa... Não, mas como não tem lateral mesmo. O Romero é um cara tático. Um jogador tático pode fazer... essa função, né? Como o Scarpa faz. O Scarpa você não consegue definir bem o que ele é, porque ele consegue fazer múltiplas funções. Mas, enfim, aí também a gente vai exigir um negócio do treinador que não é a dele, né? O cara tá mal se segurando nessa... Como está o Palácios? O Palácios tá lá ainda se recuperando de uma artroscopia, né? É o seguinte, o jogador veio com um problema sério, eu não sei como é que passou isso pelo departamento médico, e foi contratado. Aí o presidente tem que explicar isso daí, o departamento médico do Corinthians. Eu não examinei o jogador, Alex não sou Santana voltando. Você acha que tem ritmo que sai para pegar um ritmo ideal, não. Mas o meu meio-campo, Bidon e Alex, quando eles estiverem bem. Se bem que ano que vem o Corinthians vai contratar mais uns 15 jogadores, né? Porque tem que refazer esse elenco. Não, tem que refazer esse elenco. Se continuar com esse elenco... outra, tem que contratar... a gente falou de laterais. Zagueiros, o único bom é o Ramalho. Só que jogando ao lado de tanto cara ruim, o futebol dele vai pra baixo. Também acho. Então o Félix Torres. O Félix Torres, é aquele cara boa praça, sabe? Aquele amigo que você vai fazer um churrasco em casa e ele chega à tarde, ele não leva cerveja, ele não leva carne e come mais do que todo mundo. Bom, é boa praça. gente e conta umas três. Não, se ele comer sua carne, tá bom. E pega umas 3 e conta umas 3 piadas, todo mundo vai dar risada e vai achar legal e beleza. E ninguém consegue não convidar o cara. Jogador fraco. O Gustavo Henrique veio, estava com problema de uma perna com 1 centímetro maior do que o outro. Cadê o departamento médico para analisar isso? E qual que é o outro? O Kaká. Que a melhor coisa que ele fez no Corinthians foi passar pela zona mista e mandar os caras os repórteres para aquele lugar, né? Chamou os caras de pau no C. Então, é isso aí, cara. Vocês são tudo pau no C. Falou? Falou. Da imprensa? Parabéns pra ele, né? Ele acha que ele vai ganhar a torcida fazendo isso. Ô, Kaká, larga a mão de ser pobre, velho. Vai jogar um futebol legal, velho. Você acha que a torcida vai... Essa torcida do Corinthians ela é legal até a página 9, hein, velho? Na hora que você começar a titubear, os caras vão pra dentro do motel e arrancam o cara lá de dentro, como fizeram com o Luan, hein? O Roner falou ali agora, coisa não pode contratar, e pra quem tá perguntando ali, do Ramalho... Não, conseguiu efeito suspensivo.